Nós vamos agora passar as considerações do Euler de Carvalho Cruz, representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco. Bem-vindo, Euler, com a palavra para suas considerações. Esse tema que eu estou trazendo aqui, muitos de vocês já escutaram da minha parte, de outros também, mas eu tenho pelo menos mais uma novidade. Para mim, se esse tema não é grave, se ele não é importante, nenhum outro é. Se nós não prestarmos atenção nisso que está mostrado aí, não por mim, mas pelas pessoas que estudaram isso profundamente, nós podemos desistir de qualquer outro tema, porque todos os outros dependem disso. É simplesmente a vida, porque a vida depende da água. E o Brasil está secando. A NASA lançou uma missão que se chama GRACE, satélites gêmeos, que operaram de 2002 a 2017, e no começo de 2018 foram substituídos por satélites iguais, ou mais evoluídos, que continuaram essa missão, e eles fazem um levantamento do peso da Terra. É como subir numa balança, uma medida física, não tem jeito de refutar. Então, nós queremos saber nosso peso, a gente sobe numa balança, estou gordo, estou magro, estou no peso dela. E é o que os satélites fazem. Eles pesam a superfície da Terra e as mudanças dessa superfície ao longo dos anos. E por cálculos refinadíssimos, com a ciência, tecnologia, é possível saber qual parcela desse peso é devida às mudanças de água na superfície da Terra, tanto na superfície do mar, das geleiras, das chuvas, dos rios, dos lagos e também as águas subterrâneas. E o que se descobriu é isso aí, que algumas partes do mundo, que são essas que estão em vermelho, elas estão secando. A gente vê lá no norte, a Groenlândia, a quantidade de peso que perdeu, aquela área vermelha da Groenlândia, a quantidade de gelo que já se derreteu no Polo Sul também, e isso está transformando em alteamento do nível do mar, que está muito mais acelerado do que nós estamos pensando. Mas o que chama atenção na América do Sul, aquele pontinho vermelho lá, Nordeste, Bahia, Minas Gerais. Nós estamos secando tanto quanto o Alasca, quanto a Groenlândia, como a Terra do Fogo, o oeste da Argentina, o Oriente Médio, etc. É um dos locais do mundo que mais está secando, é essa área nossa que está mostrada ali. Isso aí está ampliado, o mapa anterior, mostrando quais são as áreas vermelhas, essas que estão perdendo água. Em compensação, tem outros, que são essas áreas azuis, como, por exemplo, a Bacia Amazônica, e também no sul do Brasil, que está ganhando água. Ou seja, uma diferente distribuição de água. Então, tem áreas que estão crescentemente recebendo uma quantidade de água muito grande, com enchentes catastróficas, e outras que estão secando. Isso, segundo o satélite GRACE. Esse artigo técnico foi publicado por essas três pessoas aí, o Getirana, a Renata e o Márcio Cataldi. O Getirana é um consultor da NASA, trabalha para a NASA nos Estados Unidos, é brasileiro, e os outros dois são da COP. Eles publicaram na Nature, em dezembro do ano passado, um artigo que está escrito aí: o Brasil está em crise de água, precisamos de um plano de seca. Eu desconheço qualquer governo estadual, federal, qualquer instância que tenha levado em conta essa informação do Getirana. Tivemos contato com ele há 2 semanas atrás e ele não teve retorno nenhum desse artigo, que foi publicado há 1 ano, exatamente há 1 ano. O Brasil está secando. E aí ele faz diversas advertências, inclusive para o agronegócio. O agronegócio, que se gaba de ser uma potência econômica para o Brasil, está dando um tiro no pé.
porque o Brasil está secando. Então, o próximo gráfico em que ele coloca no artigo dele, ele já mostra que essa área de seca já avançou em direção ao centro-oeste. Goiás, Mato Grosso, né? Aqueles pontos verdes que estão ali são áreas alguns deles são áreas onde existem barragens, outras são áreas onde algumas cidades são mostradas. As linhas verdes, né, que quase não aparecem ali, são áreas de irrigação. Então, a área de produção do Brasil, de agronegócio, ela está secando mesmo. Então, quando nós vemos federações como a FIENG, a FAENG, né, defendendo a continuidade do modelo de negócio que existe hoje, elas estão dando um tiro no pé, né? Não levam em conta esses estudos científicos. E não é só da NASA. Em agosto de 2022, agora, desculpa, esse mesmo satélite, né, esses dados anteriores que eu mostrei foi de 2015. Agora, dados de 2022, agosto de 22, 3, 4 meses atrás. Nós vemos que aquela área vermelha já cresceu muito. Ela já está chegando lá no Peru, né, na Bolívia. Comparação, né, do estudo à esquerda de 2015 e à direita de 2022. 7 anos de diferença. A área de oeste de Minas Gerais, né, Triângulo Mineiro, já está roxa, não está nem vermelha mais. Está roxa. Isso é perda de água. Perda seríssima de água. Se isso não é importante, o que é importante? O Clive Camacho, que é aquele rapaz que está lá em cima, trabalha na CPRM aqui em Belo Horizonte. Ele está fazendo uma tese de doutorado orientado pelos 3 de baixo lá. O Getirana, Maria Antonieta, professora da PUC, e o Otto, que é da COP. Eles publicaram um artigo agora que foi apresentado num congresso aqui em Belo Horizonte, em setembro, final de setembro. O que o Clive fez? Ele é da CPRM, ele tinha dados de medições de poços piezométricos no Brasil inteiro, né? Então, medições reais de poços piezométricos. Ele falou, eu vou comparar o que está sendo medido no poço artesiano, né, o poço piezométrico, com o satélite. O resultado foi uma correlação de praticamente 100%. Ou seja, os satélites que estão em órbita lá em cima, né, têm o mesmo resultado daquela medição do poço piezométrico que está perdendo água. Os lençóis freáticos estão cada vez mais baixos. Na nossa região aqui, muitos deles devido à mineração. Então, esse artigo técnico ele fez praticamente sobre o Nordeste. Mas a tese dele é sobre todo o Brasil e ele comprova que os dados da NASA são comprovados pelas medições dos poços piezométricos do Brasil inteiro. Mas não é só isso, não. Vamos para o próximo. Esse artigo aí foi publicado em setembro de 2022. Quem escreveu o artigo foi aquele rapaz lá da esquerda, né, orientado pelos outros 2. O da direita é um suíço. Aliás, ele é da Áustria, austríaco, um professor austríaco especializado em hidrologia. O que eles fizeram? Eles esqueceram da NASA, esqueceram dos poços piezométricos e tomaram os dados de vazões dos rios. 886 estações fluviométricas do Brasil durante 40 anos. Então, eles foram ver como que os rios estão se comportando, né? E eles chegaram a uma conclusão bastante interessante, próximo ao mapa. Esse é o mapa dos rios. É interessante, né? A coincidência do que os rios estão dizendo para nós, em termos de vazão cada vez menor, coincide com o que os satélites estão dizendo, coincide com o que os poços artesianos, os poços piezométricos estão nos dizendo. São 2 tipos de mapa, um baseado na seca, outro baseado nas enchentes. E dizem a mesma coisa. Nós estamos com um problema seríssimo de desertificação do nosso país. E a conclusão desse artigo aí, por quê? Precisamos estudar mais, mas a conclusão são os problemas de uso da terra, desmatamento,
fogo, pisoteamento do gado, que faz com que os terrenos fiquem mais compactos e impeçam a penetração de água, diminuição de chuva devido ao desmatamento na Amazônia, aquela questão dos rios voadores. Então, existem mudanças climáticas. Nós estamos passando, o mundo está enfrentando uma gravíssima crise climática. Mas nós estamos piorando muito isso aí com a questão do desmatamento, do fogo, do pisoteamento de terra, rebaixamento do lençol freático por mineração, etc. Então, qual que é a proposição nossa para o próximo governo? Essas pessoas de quem eu mostrei as fotos aí, e outros especialistas, sejam urgentemente chamados para que possam opinar, que possam participar de comissões, para que possam aprofundar os estudos. Temos que ter verba, temos que ter dinheiro, temos que ter gente, cabeça, cérebro, para poder estudar as causas e tentar mitigar o que está acontecendo. Se não tivermos água, de que servem qualquer outra coisa que a gente queira fazer? Se a região nossas minas virar um deserto, para onde nós iremos? Nós vamos emigrar para onde? Então, essa é a minha contribuição. Essa apresentação, eu acho que é suficiente para sugerir para o próximo governo, né, esse estudo profundo do que está acontecendo e do que nós podemos fazer para tentar reduzir os impactos dessa realidade que já é assustadora, deprimente, triste, qualquer outro adjetivo que vocês queiram usar. Muito obrigado.